Hoje a gente vai para a nossa parte final das aulas. Vamos falar um pouquinho sobre o Graciliano Ramos, a linguagem que constrói o olhar realista. O cuidado com as palavras é um dos traços mais importantes da prosa do Graciliano Ramos. A economia absoluta nos adjetivos e advérbios, a escolha cuidadosa dos substantivos que melhor contam a realidade, todos os aspectos da construção de seus romances colaboram para a criação do realismo bruto, que vai definir o olhar neorrealista desse autor. Observe, por exemplo, como o narrador de São Bernardo, Paulo Honório, fala sobre os funcionários que lhe serviam. Bichos. As criaturas que me serviam durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os currais que se escoram uns aos outros, lá embaixo, tinham lâmpadas elétricas, e os bezerrinhos, mais taludos, soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. Toda a apresentação dos trabalhos é feita a partir do campo semântico criado pelo substantivo bichos, denominação metafórica escolhida pelo narrador para caracterizá-los. O adjetivo doméstico e a locução adjetiva do mato estabeleceram uma diferença no grau de civilidade de alguns deles. Padilha, herdeiro e farido da fazenda São Bernardo, é bicho doméstico, por ser um homem educado. Casimiro Lopes, capanga de Paulo Honório, não tem educação nem refinamento, por isso é considerado um bicho do mato. Os demais funcionários não chegam sequer a ser identificados. A metáfora escolhida para resumir sua condição ajuda a compreender como as questões sociais aparecem no romance de Graciliano Ramos. São bois mansos. O narrador faz, nesse momento, uma particularização do campo semântico inicial. Os bichos, funcionários de modo geral, passam a bois, somente os que trabalham nos campos. Desse ponto em diante, todas as informações dadas a seu respeito estarão contidas no novo campo semântico criado. Assim, suas casas são currais e seus filhos bezerrinhos. Por meio da linguagem, Graciliano constrói seus protagonistas, homens atormentados, cheios de conflito, solitários, destruídos pela vida como Paulo Honório. São Bernardo, retrato da destruição individual. O protagonista e narrador do romance, São Bernardo, Paulo Honório, é um homem que se elevou muito acima da sua classe social. Órfão, criado por uma negra analfabeta, luta para vencer na vida a qualquer preço. Quando conquista a fortuna e o prestígio desejados, descobre-se solitário e infeliz, e decide então fazer um balanço da própria vida na forma de uma narrativa. Surge nesse momento a construção de sua trajetória, os traços mais marcantes de uma personagem moldada pelo contexto socioeconômico do qual fazia parte. No centro da narrativa e do processo de autoanálise do protagonista está o seu casamento com Madalena, uma professora de origem pobre. Preocupado em conseguir um herdeiro para os bens que acumulou ao custo de muito esforço, Paulo Honório trata o casamento como uma negociação qualquer, a ser decidida com base na possibilidade de lucro para os envolvidos. A senhora, pelo que mostra e pelas informações que peguei, é sisuda, econômica, sabe onde tem as ventas e pode dar uma boa mãe de família. O seu oferecimento é vantajoso para mim, seu Paulo, murmurou Madalena. Muito vantajoso, mas é preciso refletir. De qualquer maneira, estou agradecida ao senhor, ouviu? A verdade é que sou pobre como o Job, entendeu? Não fale assim, menina. E em inscrição à sua pessoa, isso não vale nada? Quer que lhe diga? Chegamos a um acordo. Quem faz o negócio supimpa sou eu. Com o início da convivência, as diferenças entre Paulo Honório e Madalena ficam logo evidentes. Ele é um homem rude que só pensa em acumular dinheiro, bens e propriedades. Ela é uma mulher bem educada, que se preocupa com o bem-estar dos trabalhadores, defendendo-os junto ao marido. As brigas constantes tornam insuportável a vida em comum. Nem mesmo o nascimento de um filho é capaz de aproximá-los. A
análise dos conflitos entre Paulo Honório e Madalena reflete a grande questão desenvolvida por Graciliano em São Bernardo, a tentativa desesperada do protagonista de ascender socialmente esbarra na sua incapacidade de se integrar à elite, mesmo que acumule a riqueza necessária para fazer parte dela. Por trás da história desse sertanejo rude, surge uma representação inesperada da luta de classes, outra característica inovadora do romance de 1930. A obra retrata uma pequena burguesia falida que aceita os novos ricos como Paulo Honório, mas não permite que se integrem verdadeiramente a essa camada socioeconômica. O resultado do embate contra a sociedade que o discriminava quando pobre e o adulava quando rico é o isolamento. Incapaz de se integrar aos seus semelhantes ou de ser aceito pela elite, Paulo Honório sofre e constata que, em nome da prosperidade econômica, destruiu a própria humanidade. Por meio de personagens como Paulo Honório, Graciliano Ramos conduz seus leitores a uma análise progressiva da alma humana. Sem suas propriedades e os prestígios políticos que conquistou, Paulo Honório é um explorador feroz, um animal selvagem. Suprema ironia para alguém que, como ele, via as pessoas que lhe serviam como bichos. Temos também outro romance muito famoso chamado Vidas Secas, que se trata da desumanização provocada pelo livro. Vidas Secas é um conjunto da obra de Graciliano Ramos, um livro singular em diferentes aspectos. É o único romance desse autor com foco narrativo em terceira pessoa. Não foi planejado como um romance. Nasceu de um conto, Baleia. Seus capítulos foram escritos de ordem que receberam na edição final, então não apresenta um aprofundamento de análise psicológica dos personagens, como acontece em São Bernardo e Angústia. O livro faz um retrato brutal da dura existência do sertão nordestino, em que bichos e homens são igualados na tentativa de sobreviver às agruras da seca. Fabiano, sem a Vitória e os 2 filhos e a cachorrinha Baleia, começam o livro à procura de um lugar melhor para viver. Após longa caminhada pela Caatinga, chegam a uma fazenda abandonada, onde resolvem se instalar. O início da narrativa impressiona pela aridez do cenário, que se expande e atinge também o comportamento das personagens, caracterizada por falas monossilábicas e gestos voltados para a sobrevivência imediata. A animalização das personagens se manifesta de diversas formas nesse romance. As crianças não chegam nem mesmo a ter nomes. São referidas como menino mais novo e menino mais velho, como acontece com os animais. Seu comportamento é determinado pela necessidade de sobreviver a um espaço inóspito. Em uma passagem muito conhecida, o vaqueiro Fabiano questiona a própria humanidade para concluir, orgulhoso, que é um bicho. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. De todos os romances da segunda geração modernista, nenhum conseguiu apresentar de forma tão excepcional a realidade massacrante desses seres humanos. Mais uma vez, a questão central da obra está na relação entre o indivíduo e a sociedade, agora atravessada também pelo espaço dominado pela seca, que empurra as pessoas para uma condição de vida completamente desumana e as torna vítimas de patrões inescrupulosos. Vidas Secas permanece ainda hoje uma obra assustadoramente atual no retrato que faz dos retirantes nordestinos, que acalentam um único sonho: sobreviver. A seguir, a gente tem uma música chamada Asa Branca, do Luiz Gonzaga, que também retrata esse cenário da seca no Nordeste. Quando olhei a terra ardendo, igual
igual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, para mim voltar para o meu sertão. Espero a chuva cair de novo, para mim voltar para o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. José Lins do Rego, lembranças de um menino de engenho. José Lins do Rego era natural da Paraíba, órfão de mãe, criado pelo avô, dono de engenho, e buscou nas recordações da infância a inspiração para o seu mais conhecido conjunto de romances. Menino de Engenho, Bambi, O Moleque Ricardo, Lucina e Fogo Morto. Essas narrativas representam a parte mais importante de sua obra e formam um ciclo de cana-de-açúcar, recriando literalmente a história dos engenhos da região Nordeste. Também se interessou pelo cangaço, questão tipicamente nordestina, o que foi explorado por Pedra Bonita e cangaceiros. Nas obras que compõem o ciclo da cana-de-açúcar, José Lins do Rego recria a realidade dos trabalhadores da região canavieira pernambucana, a partir das suas recordações da infância na fazenda do avô. As narrativas deixam clara a preocupação com a linguagem, construída para dar veracidade às cenas e às personagens. Menino de Engenho é o romance que inaugura esse ciclo. O dia a dia de um engenho ganha realidade por meio do casamento perfeito entre a descrição do espaço e a fala dos personagens, como no trecho seguinte. Estava na limpa do partido da várzea, o eito bem pertinho do engenho. Da calçada da casa grande viam-se no meio do canavial aquelas cabeças de chapéu de palha velho, subindo e descendo, no ritmo do menejo da enxada, uns 80 homens comandados pelo feitor José Felizmino, de cacetete na mão, repara no serviço deles. O ponto de partida para a recriação literária de um mundo que já começava a ser desagregado é a própria história do autor, que perdeu a mãe e foi levado para viver com o avô. Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu, começa a contar o narrador, de Menino de Engenho, extraído da mistura entre ficção e realidade dos fatos, capazes de enternecer os leitores mais sisudos. As lembranças do protagonista dão vida a uma realidade econômica, política e social que foi se desgastando ao longo do tempo. A dificuldade de se acostumar à vida no engenho cria inúmeros episódios destinados a sensibilizar o leitor, que sofre junto com esse menino desgarrado, que andava triste por debaixo das árvores, da horta ou ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. Na cena final, embarcada no trem que o levaria para a cidade, novo momento de ruptura. Os olhos se enchem de lágrimas, cortavam-me a alma, de saudade do meu engenho. As lembranças pessoais estão na base do processo de criação de José de Lins Rego, o que define seus romances como narrativas memorialistas. A capacidade de transformar a própria história em matéria literária fez com que fosse considerado o Proust brasileiro, uma referência ao famoso escritor francês, autor de Em Busca do Tempo Perdido, romances memorialistas formados por 8 volumes. Bem, aqui nós encerramos os romances de 1930 e na próxima aula iremos entrar no naturalismo. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.